Agora, continuando então, por que eu defini a encarnação como aventula? Tia, dentro do que nós vem fazendo, por favor, procure aí o que quer dizer aventula. Joaquim pediu para eu ver aqui no dicionário o que significa aventura. Aventura, empresa ou experiência arriscada, acontecimento imprevisto, peripécia. E como um terceiro item, ligação amorosa. Vamos ficar no primeiro, qual o que fala? Empresa ou experiência arriscada. E a encarnação é uma aventula para o espírito, porque é uma empresa ou aventura com isso. A encarnação ou o fato de se ligar a um ego não traz garantia de aprovação para o espírito, não traz garantia de receber o certificado de aprovação. Ele precisa responder corretamente as questões da pergunta, as questões, para ser promovido. Então, a encarnação é uma grande aventura para o espírito, porque é um salto para o desconhecido. É um empreendimento carregado de riscos, carregado de oportunidades para falhar. Isso precisa ficar bem claro, para que a encarnação ou a vida carnal, agora vá se dirigindo ao estágio que vocês estão, obtenha sucesso, né? O espírito obtenha sucesso nessa aventura. Isso é fundamental nós compreender. Para o espírito, a encarnação é uma aventura. E é uma aventura com riscos calculados, mas riscos. E ele precisa desempenhar-se durante a encarnação ou a ligação com o ego, para que possa retirar dessa aventura um fim como ele espera. Então nós começamos falando do que é da encarnação como a grande aventura do espírito. E por que ela é a grande aventura? Depois explicou o que é encarnação, e agora nós já acabamos de definir que essa encarnação ou aventura espiritual é uma aventura com riscos para o espírito. Vamos agora então começar a entender esses riscos para o espírito e entender esse risco calculado para o espírito que eu falei. Mas quais são esses riscos que o espírito corre durante a sua encarnação? O espírito da verdade respondeu a Kardec, dizendo que os espíritos não etoassem. Então esse risco não acontece na aventura espiritual. O espírito, ao se desligar do ego, estará sempre, pelo menos, no mesmo nível de consciência espiritual
que tinha antes da encarnação. Esse é o primeiro detalhe. Então o isco não é de Etoazi, mas existe o isco de Itagná. O espírito pode voltar à sua consciência espiritual sem evoluir 1 milímetro sequer. Pode retornar à sua realidade, ao seu eu espiritual, sem conseguir nenhum avanço no seu campo espiritual. Isso é um ico que o espírito corre durante a aventura. E esse ico traz o ico maior, ou o que eu acabei de definir como o fim tásico de uma encarnação para o espírito. Perder a oportunidade de elevação. Essa é a grande, como se diz, falência da aventura da encarnação. A aventura espiritual do espírito durante a encarnação. É a falência, é o não aproveitamento da oportunidade de elevação espiritual. Aí ele fala, e isso é tásico para o espírito. Não tásico, porque isso representa que o espírito é pior ou melhor do que o outro, mas tásico, porque a ambição espiritual é sempre evoluir. É tásico, é frustrante, como um ser humano que prepara-se para um vestibular e estuda dia e noite, e depois vê malogrado as suas intenções de evolução. Esse é o grande isso. Mas, como eu disse, esses icos são previamente calculados, são milimetricamente calculados. Então toda a encarnação é uma aventura para o espírito, e é uma aventura de grande risco. Qual o grande risco? Não aproveitamento da encarnação. O não aproveitamento se dá na estagnação, como eu já disse. Mas há ainda a possibilidade, olha quantos iscos há numa encarnação, há ainda a possibilidade do espírito evoluir menos que o esperado. Quando o espírito entra numa encarnação, ele se programou para alcançar um determinado limite. E o não alcançar esse limite também é uma frustração que pode influenciar o espírito no retorno à parte espiritual. Então aí estão os iscos. O isco de não evoluir nada, estagnar. O isco de evoluir menos do que o esperado por ele mesmo, que traz a frustração de ter, como se pode dizer, não aproveitado uma encarnação.
Chaine diz, mas pai Joaquim, não é estranho essa coisa de viver infinitamente passando por provas? Não tem um fim isso? Isso me assusta. Então acho melhor, você me conhece e sabe como eu sou, né? Sabe que eu estou não bicando, mas falando sério para socar. Então acho melhor você dar um tiro na cabeça. Porque a vida carnal também é assim. Desde o momento que você nasce até o momento que você morre carnalmente, você está num processo constante de provações para a evolução. O ser humano não descansa nunca. Mesmo na mais alta idade, ele está sempre no processo de evolução, aprendendo novas coisas, promovendo novos conhecimentos para alcançar evolução. É a mesma coisa, só que a vida humana dura 70, 80 anos e a do espírito toda a eternidade. Aline pergunta, a imaginação pode nos ajudar nesse processo? Não, atrapalha. A imaginação é a presunção de querer saber. Atrapalha. Agora, a imaginação dessa vida, sabe, imaginar que existe essa vida, imaginar que você está aqui encarnado e não sendo ser humano, aí é outro detalhe. Agora, querer imaginar situações de vida, isso é presunção, isso atrapalha. Ana, já faço sua pergunta, só para não perder o fio da meada aqui da pergunta da Chaine. O senhor falou em se matar, né? A Chaine diz, não faço isso porque sei que não vai adiantar. Quero mudar minha consciência. Isso, o que eu quis mostrar é que o que eu estou falando não é novidade, porque a vida humana, se levada a sério, é exatamente isso. Então não adianta você fugir daqui e ir para lá, porque vai ser a mesma coisa. E não adianta fugir de lá e vir para cá, porque é a mesma coisa. Ana diz, Kim, e o que falam sobre o espírito que retrocede para o estado de ovoide? Ele fica estagnado nesse estado? Ele não retrocedeu? Não acabou a encarnação. Esse espírito ainda está ligado à consciência de provas. Ele ainda não voltou à sua consciência original, consciência espiritual. E por isso ainda não acabou a encarnação. Olha bem o que eu defini como encarnação e o que eu defini como retrocesso. O retrocesso só pode ser, vamos dizer assim, afirmado quando você retorna à sua consciência espiritual. Se a sua consciência espiritual for inferior entre aspas, né, ao que era antes da encarnação, você retroagiu. Mas esses espíritos que você está falando ainda estão presos a egos, como fantasmas. Então estão encarnados. Então ainda não pode ser decretado retrocesso. Porque um dia ele vai voltar no mesmo espaço que estava. O que você não entendeu? Fia, qual é o seu nome? Isso é essa encarnação. Quando você se conscientizar de que não é mais massa, você adquirir a sua consciência espiritual, você vai retornar, no mínimo, a todos os valores que você tinha antes de se assar marcha. Agora, enquanto você se assar marcha, essa encarnação não acabou. Porque essa encarnação se chama marcha. Isso que acontece com esses espíritos em forma de ovoide? Eles ainda, vamos dizer, não é o caso, mas eles ainda se consideram máfias. E por que essa forma de ovoide? A forma é uma consequência dos sentimentos. Eles se acham maus, mas ainda são máfias.
eles ainda se veem como massa. E qual é existe um critério, então, para que esses espíritos tenham a oportunidade de reencarnar? Quanto tempo eles vão permanecer? Para dessa encarnar, forma? eles têm que sair da massa. Eles têm que matar a massa. Enquanto ovoide. Mesmo enquanto ovoide. Não é só a forma, filha. Eu estou falando de consciência. Tem massa na consciência. A forma não importa. Não existe espírito ovoide. Ovoide é uma forma para vocês humanos entenderem. O espírito não tem forma, não tem cor, não tem sexo, não tem raça. Podemos dizer que é uma programação nossa para entender o sentimento que ele está. Isso, vamos dizer assim, um ótulo. O sentimento que ele é, vamos dizer assim. Um ótulo que vocês colocaram. É isso. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.